Saúde os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Tiago Destro. E nesta quarta-feira damos sequência à série de devocionais propostos pela CPAD nas lições bíblicas para a escola dominical editadas para a classe dos adultos nesse terceiro trimestre de 2024. Temos o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. A lição de número 6 nos traz o tema semanal O Livro de Esther. Será aplicada, querendo Deus, dia 11 de agosto de 2024. Para esta quarta-feira, os editores propuseram o título O contexto do livro de Esther remonta ao decreto de Ciro. E o texto proposto está em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 3. Porém, amados, antes de lermos o texto proposto, nós gostaríamos de ler Jeremias, capítulo 52 e versículo 29 e 30, que vai nos dar um panorama do que foi realmente as 3 deportações que ocorreram no exílio babilônico. Diz assim o texto: no ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. Aí foi a primeira deportação. Depois, 5 anos mais tarde, no ano 23 de Nabucodonosor, o capitão da guarda de Nabucodonosor, Nebuzaradão, levou cativo dentre os judeus 745 almas. Então, todas as almas são 4.600. E houve ainda, no 37º ano de cativeiro, que o rei Jeoaquim estava ainda como rei títere em Judá, no mês 12º, aos 25 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano 1º de seu reinado, levantou a cabeça de Jeoaquim, de rei de Judá, e tirou da casa da prisão. E ali nós vemos que, nestas 3 deportações, todo o povo que continha alguma habilidade especial para lidar com as questões econômicas de Israel, aqueles que eram culturalmente avantajados, dotados, como Daniel, Azarias, Misael e Ananias, outros príncipes, ou principais de Judá, foram todos levados cativos, juntamente com as princesas, concubinas e todos os escravos do rei de Babilônia, que foi sucedendo através do tempo. Nós não temos tempo para dar todo o contexto histórico, mas o fato é que, de acordo com a palavra de Deus, quando terminou o tempo narrado por Jeremias e por Daniel, inclusive o próprio Daniel foi um dos que orou, lembrando a Deus acerca do tempo que ele mesmo havia dito, as semanas e os tempos e as estações que o Senhor tinha proposto, Esdras nos traz o registro de Ciro, alguém que foi usado por Deus, embora seja um rei ímpio, para trazer o povo de volta para a terra que lhe pertencia e, portanto, trazer fim ao exílio.
Então, no primeiro, agora o texto que indicou a CPAD para o devocional de hoje. Esdras, capítulo 1, versículo 1 ao 3. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos exércitos me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Então Deus ordena a Ciro, um rei pagão, que ele novamente reedificasse o templo. Versículo 3 diz: quem há entre vós de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então, veja que revelação o Senhor entrega a um rei pagão para que cumprisse a sua vontade. Aqui cabe um apêndice, não é? Deus não se utiliza do expediente mundano. Ele não se utiliza da pecaminosidade. Ele não se utiliza da perversidade. Mas ele utiliza-se sim, de acordo com a sua providência, dos resultados ou das operações dos homens para que a sua vontade seja cumprida. Não é? Quando Isaías vai profetizar acerca deste mesmo assunto, ele chega a dizer que Ciro era o ungido do Senhor. Veja que dá a impressão que esse rei possivelmente poderia ter sido convertido ou se tornado judeu. Não, não foi isso que ocorreu. Na verdade, o Senhor determinou que Ciro, mesmo no seu paganismo, ele corroborasse com os planos, os intentos do Senhor. Nós cremos, a despeito do que alguns dizem e nos infamam pela alguma postura que nós temos teológica, nós cremos sim no operar de Deus e a partir da sua soberania. Nós cremos na providência divina. Paulo, em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas conspirando beneficamente para o bem. Assim como tudo estava contrário a Israel, quando o povo, na sua idolatria, se voltou contra Deus, da mesma forma, agora, Deus usou de todas as formas, de tudo que estava acontecendo no mundo, na geopolítica daquele tempo, para que o povo voltasse à sua terra. Pensemos nisso nos dias atuais. Deus não saiu do controle do universo. Tudo que ocorre está sob a direção e o olhar do nosso Deus. Criamos nisso e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.